O meu nome é Paulo Santos, eu venho da Alameda e antes de chegar ao centro de ajuda eu tinha muitos problemas financeiros, tinha processo em tribunal, tinha muitas dívidas contraídas e isso tirava o meu objetivo de vida. Eu tinha dívidas contraídas por causa de... andava sempre a conduzir sem carta de condução porque a minha carta estava apreendida e então eu, como precisava de trabalhar, tinha um carro e precisava trabalhar, então eu fui muitas vezes parado pela Brigada de Trânsito, onde eu tinha multas de telemóvel, falta de cinto de segurança, eu não pagava as multas, e isso foi-se acumulando. E então contraí uma dívida de quase 2.000 euros. Os processos em tribunal foram derivados a essas tais multas, como eu não pagava, e então foi tudo para tribunal para eu ser julgado. Quando eu entrei no Centro de Ajuda, eu fui convidado a participar nas conquistas financeiras. Essa dívida eu ainda a tinha, só que depois eu fui aprendendo, fui fazendo o que me ensinavam, até que chegou a uma altura eu fiquei sem essa dívida. Depois de tomar a minha atitude, recebi cartas em casa a dizer que as dívidas estavam perdoadas e que também o processo em tribunal, também já não tinha processo em tribunal. Hoje as coisas estão diferentes, já não tenho dívidas, já não tenho processo em tribunal e a minha vida hoje está mudada, está transformada. Hoje já tenho uma vida financeira equilibrada. Eu sou Carlos Mendes, estou aqui no meu estabelecimento Essência Café Caldas da Rainha. Os meus problemas financeiros eram muitos, não conseguia pagar as minhas contas, cada vez acumulavam e era muito difícil, já não sabia o que é que havia de fazer. Tudo o que tentava dava para trás. Todos os outros investimentos, fosse na música, já tentei abrir um café, também não deu certo, ou seja, era uma vida completamente amarrada. O pior momento da minha vida foi quando eu perdi o meu café, foi quando começou a gerar muitas dívidas e a acumular e já sem ponta por onde que se pagasse. Hoje, após as reuniões das conquistas financeiras, sou uma pessoa realizada, estou a caminhar, estou conquistando pouco a pouco, está a correr tudo muito bem, está a desenvolver pouco a pouco, gradualmente, mas está a desenvolver muito bem. É um espaço bom, onde toda a gente se sente bem, toda a gente gosta de nós, toda a gente gosta do nosso atendimento e é esse um pouco que nós transmitimos às pessoas, um espaço onde se possam sentir bem, onde possam ser bem atendidas. A minha vida sentimental também é realizada. As reuniões das conquistas financeiras representam para mim um acreditar, cada reunião, cada palavra que nós ouvimos, é cada incentivo. E se nós metermos em prática, funciona. Hoje sou feliz e realizado. Olá a todos! Nós queremos, por meio dessa programação, ajudar o senhor que está a passar por problemas econômicos. Sabemos que muitas são as pessoas que estão com a sua vida exatamente como nessa imagem. Presta atenção nessa imagem que você assiste agora. Você está vendo aí? Uma terra seca, pastos secos, não há vida, não há vida. E ainda que você tente plantar nessa terra, o que vai nascer nela? Absolutamente nada. É assim que muitas pessoas estão vendo sua vida financeira seca. Elas trabalham, elas lutam e elas não conseguem ver o fruto desse trabalho. Não vê resultados, não consegue ver resultados. Você é empresário, você dá um duro danado para poder manter a sua empresa faturando e você tem visto que cada mês que se passa o faturamento vem caindo. Você trabalhador, você trabalha, você se mata de trabalhar e você recebe um salário defraudado, você não é remunerado como deveria, você carrega essa dor, a dor da injustiça, você vê sua vida seca, sem frutos,
Você vê sua vida dessa maneira que você viu nessa imagem que você vê agora. Você está vendo sua vida assim, árida, seca, sem verde, sem nada. Você está assim. Economicamente falando, você está assim, sem cliente, sem trabalho, sem dinheiro. Pois bem, eu quero que você preste atenção no que está acontecendo na vida das pessoas que têm vindo na nação dos 318 realizados segunda-feira no Centro de Ajuda. Todas as segundas-feiras, essas pessoas têm vindo buscar a justiça do Criador e hoje, dia 1º, você terá uma grande oportunidade de começar o mês de setembro diferente de todos os meses que já passaram. Trabalhava por conta própria, só que a determinada altura eu fiquei descontrolada e comecei a gastar sem limites. Então comecei a ficar com a vida financeira toda desorganizada, toda descontrolada, com dívidas, porque não tinha organização. Essas dívidas causaram bastante confusão nas outras áreas, não é? Porque eu não estava habituada, eu não era assim, e do nada comecei a ficar assim, não é? Então trouxe sérios problemas para as outras áreas todas. Tinha perdido mesmo o controle. Como eu tinha problemas também no sistema nervoso, comecei a ficar descontrolada, eu não conseguia entregar trabalho a tempo. Tudo isso foi uma consequência para me prejudicar bastante na parte económica. Só quando eu cheguei às conquistas financeiras e fui aprendendo, não é? A usar assim a inteligência, a pôr em prática as coisas que aprendia, é que eu passo a passo, devagarinho, comecei a reconstruir tudo. Comecei a pagar as dívidas, comecei assim, passo a passo. Hoje está tudo sob controle. Nas conquistas financeiras nós aprendemos a usar a cabeça, a usar a inteligência, não é? E depois vamos pondo em prática aquilo que vamos aprendendo. A cada dia, não é? Cada segunda-feira é um ensinamento novo, não é? Então a gente vai, não é do dia para a noite, é passo a passo. As ideias começam a surgir, assim, ideias novas, se é uma coisa que você não fazia, depois já começa a fazer, já começa a ter horários, a ter mais controle nos horários, não é? Ter palavra, que a palavra é fundamental também. Então começa tudo assim do nada, devagarinho, e a gente vai, quando a gente está por ela, a coisa está a começar a evoluir. Quando os problemas vêm, nós temos estrutura para os aguentar, porque a gente aprende isso também. Antes de vir às conquistas financeiras, a minha vida era realmente um grande sofrimento. Trabalhava por conta de outros, mas o dinheiro que ganhava não chegava realmente para as minhas despesas mensais, o que originou uma série de dívidas e problemas. Além disso, tive problemas a nível familiar e pronto, em que acabei por ficar a dormir na rua, né? Derivado a todos esses problemas. Tinha vários vícios, desde o álcool, tabaco, drogas, derivado aos vícios, e à noite não ia regularmente ao trabalho, e esse foi o fundo do poço, porque foi uma série de dívidas que foram-se arrastando e que só iam aumentando, porque eu não tinha aquela iniciativa de tentar resolver os problemas, né? De tentar, não podia pagar na totalidade pagando a prestações ou isso, e não resolvia nada. Fugia dos problemas, das situações, originou esse fundo do poço. Foi a partir daí que depois conheci o Centro de Ajuda e então tudo mudou quando vim aqui às conquistas financeiras. E a partir daí, pronto, a minha vida foi mudando, porque comecei a ganhar uma direção, uma autoestima, para acreditar em mim mesmo, a projetar aquilo que eu queria fazer na vida, e as coisas foram mudando com o tempo. Logo no primeiro dia comecei realmente a ver uma grande diferença em mim. A minha vida hoje está diferente, conquistei a minha casa, tenho os meus carros, trabalho por conta própria, tenho 2 negócios, um na construção civil e outro compro e vendo recheios de casa. Hoje a vida está estabilizada porque também não dou passos maiores do que aqueles que eu posso dar. Eu sei quanto gasto mensalmente, sei as minhas despesas, já sei projetar as minhas coisas a 3 meses, 6 meses, 1 ano, e não vou além disso. Hoje tenho uma vida financeira próspera, porque tenho aquilo que eu projetei, né, dos meus negócios. Hoje tenho objetivos que sei que vou alcançá-los. Isso é o mais importante. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras.
Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu tenho aqui qual é o nome da senhora? Maria Fernanda. A senhora Maria Fernanda, que ela tinha, se ela tivesse que pagar a dívida hoje, era mais de 25 mil. Mais de 25 mil. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho aqui, isso aqui é um documento do Banco de Portugal. Isto é um extrato que eu retirei do Banco de Portugal mais ou menos há 5 anos, quando eu por acaso resolvi ao Banco de Portugal, porque eu não tinha crédito nenhum em meu nome, e para mim os cartões de seguridade, se eu tinha esta dívida, eu tinha 700 euros num crédito que eu não fiz, que eu não tinha dívida nenhuma, não tinha crédito em sítio nenhum. Botaram essa dívida no seu nome, sujaram o seu nome, a senhora ficou com o seu nome sujo durante quanto tempo? Até agora, pastor, até terça-feira da semana passada. Quantos anos? Desde que eu tenho conhecimento, 5 anos, mas eu já estava perto de 10 anos. Há 10 anos, o nome dessa senhora sujo, por conta de uma dívida, ela está aqui, 8.704, passados 5 anos. Aqui, ó, bota aqui, 8.704. Essa dívida que a senhora desconhecia. Que eu desconhecia, que eu não tinha feito, eu não tinha dívida nenhuma, eu não tinha crédito com ninguém. Tanto que eu meti uma advogada para tratar da situação, interpelamos o Banco de Portugal com uma carta, o banco disse que ia abordar a instituição, que neste caso era o Monte Geral, o Banco de Portugal abordou a instituição negou, disse que o assunto já estava todo resolvido, o Banco de Portugal devolveu uma carta dizendo que já estava resolvido, mas a verdade é que o meu nome continuava com os 8.700 com esta dívida, até segunda-feira da semana passada. A senhora, o banco falou que já tinha resolvido o problema, mas o nome da senhora continuava sujo e o valor da dívida cobrando a senhora continuava lá. Sempre lá, sempre lá. Semana passada a senhora participou do clamor pela justiça de Deus. Foi, pastor, porque eu inclusive a minha advogada já tinha metido uma advogada, a advogada não andava para a frente também com nada, eu já tinha ameaçado o banco que supostamente iria partir para a Polícia Judiciária, mas a verdade é que eu também não avançava. Desculpa, pela mão humana não havia justiça. Não, ninguém tirava aquilo. Aquilo não era meu, ninguém tirava aquilo. Inclusive a senhora até recebeu uma carta de penhora, está aqui. Uma carta de penhora, está aqui a carta de penhora, dizendo que iam penhorar os bens dela por conta dessa dívida. Correto? Correto, pastor. E o que aconteceu? O que aconteceu? É assim, eu tenho estado, como se calhar muita gente, sentada numa cadeira, ocupando uma cadeira, mas a verdade é que eu nem sequer pensava em resolver essa minha situação. Até que, segunda-feira, quando o pastor nos deu esta escola e falou que nós tínhamos que nos revoltar com injustiças na nossa vida. Eu estava sentada ali atrás e minha mãe, que era injusto, eu não tenho dívidas, como é que o meu nome estava sujo, e ninguém me resolvia esta situação. E foi quando eu pedi a Deus com muita força que tinha que haver justiça, mas não tinha que estar ali porque eu não tinha dívidas. E a partir desse dia fui para casa, acabou a reunião mesmo aqui, ao sair daqui para o carro, eu disse ao meu filho, eu amanhã vou ao Banco de Portugal, eu tenho que resolver aquilo. Mas a verdade, pastor, é que durante estes anos todos eu não mexi uma palha quase. E fui ao Banco de Portugal na terça-feira logo de manhã e, para meu espanto, quando tiraram o extrato, a dívida não existia. Quitado. Completamente. Nome limpo. Nome limpo. Bem forte para o nosso Deus. Você prestou atenção, você prestou bem atenção no caso verídico que você acompanha agora, Maria Fernanda. Ela ia pagar uma dívida que nem dela era, que ela não sabia nem a origem dessa dívida. E quantas são as pessoas que têm sido colocadas sobre os seus ombros uma dívida que não é sua. Você está pagando, tem gente agora me acompanhando, pagando dívidas que são de outras pessoas. Por conta da sua boa fé de confiar o seu nome, agora você está aí em risco de perder sua casa, de perder seus bens, porque a pessoa não honrou o compromisso dela e agora você tem que honrar
Agora você tem que salvar o seu nome, porque senão eles vão vir em cima de si. Eu pergunto para você, você aceita essa situação? Você aceita viver nesse quadro que você tem vivido economicamente falando? Ver o seu nome correndo risco de ficar sujo, tendo que pagar compromissos que nem seus são, e você se vê em aperto. Quantas são as pessoas agora que dizem assim, é verdade, então, você está falando exatamente o que eu estou vivendo e eu preciso de ajuda. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós estamos aqui para estender a mão e dizer para você como mudar essa situação. Se você quiser a nossa ajuda, ligue agora para a linha de apoio Amigo 24 Horas 21836-8008. Você vai receber agora a orientação prática de um dos nossos atendentes e o que você deve fazer hoje mesmo para mudar essa situação que você está vivendo, porque hoje, dia 1º de setembro, nós estaremos recorrendo à justiça do autor da vida. Acompanhe mais resultados do que tem acontecido hoje, segunda-feira, no Centro de Ajuda. Desde criança eu sofria com problemas dentro da minha casa, dentro do casamento dos meus pais. Eles brigavam muito, tinham muitos problemas entre si e daí nós, os filhos, sofríamos muito. Fui crescendo e tornei-me uma criança rebelde, uma jovem desobediente aos pais. Eu fazia tudo o contrário do que eles queriam que eu fizesse, só para chamar a atenção deles, para dizer que eu existia. Eu procurei outra saída para esse problema, que foi o casamento. Conheci o que hoje é meu marido, só que nós os dois estávamos muito imaturos para o casamento, mas, contudo, casamos. Só que os problemas não foram resolvidos dessa forma, muito pelo contrário, eles vieram a aumentar. Era uma pessoa triste, uma pessoa com depressão, uma pessoa que não tinha desejos de viver. Não cheguei a tentar o suicídio, mas pensei muitas vezes em praticá-lo, porque estava cansada da minha vida, estava cansada dos problemas, de tudo o que tinha nas minhas costas. Eram demasiadas responsabilidades até mesmo para conseguir ir à frente. Sofria na vida financeira porque não tinha condições suficientes sequer para sustentar como deveria ser os meus filhos, que na altura eram crianças. Sofria com problemas graves na minha coluna, porque o meu trabalho pede eu estar de pé o dia todo e eu já não conseguia passar o dia a trabalhar por causa das dores na coluna. Dores de cabeça que eu sofria constantemente, passava às vezes dias com dores de cabeça, aquela dor de cabeça não acalmava nem com medicação. Portanto, era um estado depressivo, um estado de ansiedade, que eu não sabia como resolver o meu problema. Falaram comigo uma pessoa que era minha cliente e eu estava a atendê-la naquele momento, e ela falou comigo e me convidou para ir na igreja, no Centro de Ajuda Espiritual, e eu aceitei imediatamente. Eu lembro que eu cheguei na igreja no mês de outubro e no mês de dezembro foi feita a campanha de Israel. Eu estava há pouco tempo na igreja, mas aquela fé entrou dentro de mim. Eu disse, não, eu vou participar. E o primeiro pedido que eu fiz foi para que o meu filho, ele fosse para a igreja. E o meu filho, imediatamente após a campanha de Israel, ele entrou na igreja. Esse foi o meu pedido naquele momento, mas a partir daí eu tenho participado em todas as campanhas de Israel, eu nunca fico de fora. É uma oportunidade que Deus coloca para que nós cresçamos, não só na fé, mas sim também materialmente.
porque foi a partir de participar nas campanhas de Israel que a minha vida financeira também foi avante. Na campanha de Israel eu determinei que eu tinha que ter a minha própria loja. E isso aconteceu. Aconteceu de eu poder comprar o espaço onde eu trabalhava. E a partir daí, é claro que tem vindo sempre a crescer nesse aspecto a minha vida financeira, não é? Porque através do meu trabalho eu fui realizando outros projetos, porque eu acredito que Deus vai responder e tem respondido sempre. Sempre que eu faço um sacrifício para Deus, Deus me dá a resposta. Eu, entretanto, já obtive outra loja, já comprei outra loja, já tenho um outro estabelecimento aberto, que será um restaurante, neste momento é um restaurante, e tudo isso tem vindo através das campanhas de Israel, da minha fé depositada em Deus e colocada no altar, na forma de sacrifício vivo. Hoje a minha vida é totalmente diferente. Hoje sou uma pessoa com saúde, com paz, com alegria. Tenho um bom relacionamento dentro de casa, tenho uns filhos abençoados e sou feliz. O meu nome é Fátima Sequeira, sou de Lisboa e encontro-me neste momento no meu espaço, num cabeleireiro. Antes eu também tive um cabeleireiro e, como não deu bom resultado, acabei por ficar na falência, na miséria, com dívidas de cerca de 100 mil euros. Eu era jovem, estava no auge da minha carreira, tinha sucesso com as minhas clientes e daí nós termos feito essa sociedade, que durou apenas cerca de 6 meses, mas o suficiente para destruir toda a minha vida. Com isso, acabou por trazer problemas no meu relacionamento, no meu casamento. Começou a haver discussões maiores, de tal maneira que nós chegámos ao ponto de nos odiar. Nós só estávamos juntos porque tínhamos um filho em comum que estava a sofrer e a passar por uma situação que realmente ele não tinha feito nada para isso. Era muito triste para nós ver o nosso filho que tinha tido tudo, chegar ao ponto de não poder ter nada, de nós pensarmos muitas vezes o que é que íamos fazer, chegarmos a não fazer uma refeição porque tínhamos que dar a refeição para o nosso filho, e isso foi o auge do nosso sofrimento. Ouvi falar nas reuniões, nas conquistas financeiras, e eu aproveitei essa oportunidade porque já tinha batido em muita porta e não tinha visto resultado para resolver o meu problema. E aí, então sim, eu aprendi a acreditar em mim, coisa que eu não fazia, aprendi a acreditar de que era capaz, que poderia dar a volta por cima, aprendi que nós podemos tudo, desde que nós acreditemos. E então coloquei em prática e a minha vida começou a transformar-se, a mudar-se. Comecei a pagar as minhas dívidas, comecei a negociar e comecei do zero. Comecei do zero como? Fechei tudo o que tinha, comecei a trabalhar para outras pessoas e sempre com sucesso. Com o pouco que eu ganhava trabalhando para outros, voltei a sonhar. Então abri o meu primeiro espaço. Era um espaço muito pequeno, mas era o começo de uma nova etapa na minha vida. Passado 8 meses, esse espaço tornou-se muito pequeno. Então, eu despertei e procurei um espaço maior. Lutei, pus em prática tudo aquilo que eu aprendia, daquilo que eu ouvia, e então abri este espaço atual, que era um sítio conceituado, um sítio muito bom. Hoje não é o mesmo tamanho que eu tinha, e isto é um projeto, e tenho outros projetos que eu quero concretizar e vou concretizar. Hoje a minha vida está completamente transformada. Hoje o meu casamento tem 33 anos de casada, somos felizes, somos unidos. Hoje tenho sucesso. Tudo isso porque realmente colocamos em prática, temos sonhos, temos projetos, temos ambições e temos a certeza que vamos concretizar. Hoje eu continuo a frequentar as conquistas financeiras todas as segundas-feiras porque eu quero mais, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero pôr em prática, porque eu tenho sonhos, tenho projetos, tenho conquistas
que eu quero alcançar e somente à segunda-feira eu posso aprender aquilo que eu tenho para realizar. E faço um convite a quem nunca ouviu ou nunca entrou nas conquistas financeiras que dê um passo, que vá, porque é assim, eu sei exatamente o que é estar endividado, o que é passar fome, o que é ser envergonhada, humilhada, pensar que não havia solução para os nossos problemas, e nós conseguimos superar isso através das conquistas financeiras. E para essa pessoa que está a passar por uma situação igual, que pensa que não tem solução, eu aconselho, eu convido, porque eu tenho a certeza que aquilo que aconteceu comigo pode acontecer com essa pessoa e pode superar essa vida e escrever uma nova vida. Qual era a tua situação? Estava na situação financeira, estava no resto. Você trabalha em que ramo? Automóvel. Automóvel. Você tem estande? Sim, sim. Há quanto tempo você não vende carro? Vai há 4, 5 meses. 4, 5 meses, não vendia nada? Nada. E por conta dessa falta de vender carro, começou a acumular dívida? Sim, você começou a acumular dívidas e estou cheio de dívidas. Qual foi os sinais que você tem tido de mais para cá? Tenho conseguido já pagar o dia e tenho feito vendas. Ele falou para mim que a primeira coisa que Deus fez ele ver é que o lugar onde ele se encontrava, ele tinha que sair de novo. Não foi isso? Foi, mudei de lugar. A primeira coisa que você fez foi mudar de lugar. Mudei de lugar. A visão dele, o quê? Abriu. A primeira coisa que Deus faz é abrir a visão, fazer a pessoa ver o que ela não estava vendo. Você mudou de sítio. Aí, o primeiro mês, como é que foi? Foi muito bom. Vendeu quantos? 11 carros. 11 carros. Não, o primeiro foi 6. 6? Foi 6. E o segundo? É que foi 11. Foi 11. O primeiro foi 6, o segundo foi 11 e está vindo arrebentando para a glória de quem pensar. Tá, vale a pena. Tá valendo? Vale. Então se prepare, porque você vai expandir o teu negócio todo o país, tá ligado? Você tem que entender que às vezes você está tão tomado pelos pensamentos negativos que você não consegue encontrar saída. Você não consegue enxergar o que você deve fazer. Você vê o caso do Paulo. Poxa, ele veio para o centro de ajuda, ele veio na palestra realizada segunda-feira nas conquistas financeiras. Poxa, a visão dele se abriu. É isso que tem que acontecer com a senhora. É isso que tem que acontecer com a sua visão, tem que se abrir. Quando você abre a sua visão, tudo muda. Mas o problema é que a sua visão está encurtada, está fechada. Você desculpe, você já viu o cavalo quando está com aqueles tapa-olho, não sei se é tapa-olho que se chama, mas ele não consegue, a visão dele não é ampla, porque ele está com os olhos dele tapados. Talvez é o que está acontecendo com você. Os seus olhos estão tapados pelas dívidas, pelos compromissos, pela falta de trabalho. Você não consegue ver saída. Você só vê o que é negativo e só fala o que é negativo. Nem a tua esposa mais está te suportando, nem mais as pessoas que estão ao seu redor estão suportando a sua negatividade. Até quando, meu caro? Até quando você vai ficar nisso? Saia dessa situação. Eu quero que você que mora aqui no Porto, aqui no norte do país, esteja hoje conosco aqui no cenáculo do Porto. Foca aqui nessas portas. Você vai entrar por essas portas. Você vai entrar por essas portas e você vai sair delas diferente. Você vai entrar, mas vai sair diferente. Você vai entrar preocupado por conta das dívidas, dos problemas econômicos que você está vivendo, mas que você vai receber aqui dentro. O que você vai receber aqui dentro vai trazer para você uma visão grandiosa. E essa visão, nesse mês de setembro, você vai ver se cumprir, porque você vai fazer dos seus problemas uma oportunidade para você mudar a tua história. Exatamente isso. Uma oportunidade para você mudar a sua história. Porque nós não estamos apenas levando a pessoa a ter sucesso econômico, não. Nós queremos que você tenha sucesso econômico, mas, sobretudo, que você tenha sucesso como homem, como mulher. Um exemplo para os seus filhos, um exemplo para as pessoas que te conhecem, de uma pessoa
que vence na vida. Meu nome é Francisca Ferrão, eu sou de Via Longa, encontro-me aqui no meu estabelecimento. Eu era uma pessoa muito deprimida, não me sentia uma pessoa realizada, era uma pessoa triste, não tinha realmente a alegria, a paz que eu tenho hoje e digamos, a vontade de prosseguir. Os anos passaram-se. Houve alterações na minha vida, a todos os níveis, a nível familiar, a nível sentimental. Um casamento que estava conturbado, que pelo facto de eu não ser uma pessoa tão equilibrada emocionalmente, as coisas começaram a ficar afetadas. Não havia, digamos, talvez aquele discernimento para, digamos, ter uma atitude certa no momento certo. Então reagia de forma diferente e estava a prejudicar-me, a mim e a minha família. Quando eu conheci o Centro de Ajuda, aprendi muito. Aprendi como agir, como falar perante as circunstâncias, como dominar, porque muitas vezes, pelo facto de não nos sabermos dominar, deitamos tudo a perder. Quando somos inteligentes, nós não continuamos a marcar passo, nós começamos a dar um passo em frente. Quando nós temos uma força de vontade interior, quando nós sabemos onde pisamos e o que queremos, nós conseguimos. A minha vida financeira antes era uma vida não posso dizer que era uma vida má, mas também não havia as conquistas que tem havido entretanto. Por isso eu quis melhorar, aprender mais e passei a conquistar carros, casas, tenho 2 apartamentos, temos negócio próprio, inclusivamente eu iniciei há algum tempo o meu negócio próprio, que é todo voltado para a área de estética, de produtos naturais, suplementos naturais. É uma sala de formação onde eu tenho realmente colaboradores que trabalham comigo, onde eu dou todo o apoio. A minha vida financeira tem vindo paulatinamente a melhorar, já se consegue vislumbrar, digamos, uma situação favorável. Sinto-me uma pessoa realizada, feliz. A minha saúde, que era debilitada, passou a ser uma saúde mais integral. Portanto, recordo-me que desde há 20 anos não me lembro de tomar antidepressivos. Não houve essa necessidade, porque todo o meu sistema foi alterado. O casamento também. Eu vou fazer, aliás, fiz 29 anos de casada. Tenho 3 filhos, uma família equilibrada, uma família que pode passar por situações difíceis, que todos nós já temos passado, mas tudo tem sido ultrapassado. Considero que a minha vida, nestes últimos 20 anos, depois de ter entrado no Centro de Ajuda, mudou. Mudou porque eu mudei, eu quis mudar. O conselho que eu dou a todas as pessoas que me estão a ouvir neste momento é de que passem a frequentar as conquistas financeiras, porque é como uma escola, é quase como uma faculdade, aprendemos muito, somos bastante motivados, desenvolvemos uma força interior dentro de nós, passamos a ser pessoas mais positivas e contagiamos até aqueles que estão ao nosso redor, ou seja, aquele que está desempregado, se tiver essa força interior, essa vontade, esse querer, acaba por conseguir tomar posse do emprego, do negócio próprio, de uma maneira diferente. Não é fácil, mas realmente com esforço, com empenho e realmente sempre seguindo os aconselhamentos que nos dão nas conquistas, temos muito mais possibilidades de vencer. Olá, meu nome é Andréa Teixeira, moro nas Mercês.
Eu não conseguia encontrar trabalho, minha vida financeira era totalmente amarrada. No decorrer do tempo que ia passando, eu via mais dificuldades e mais dificuldades na minha vida, porque eu precisava pagar as dívidas, que eu estava endividada, e as portas todas fechadas. No meu emprego anterior, o máximo que eu conseguia era fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, só que ganhava muito pouco. E não conseguia mesmo pagar as dívidas. Eu comprava muita roupa, comprava muitas coisas, só que eu não conseguia pagar. Chegava as pessoas batendo na porta da minha casa, muitos cobradores, as pessoas cobrando, e eu não tinha um cêntimo, nada para pagar. As cobranças iam chegando, isso era todo mês. E chegou numa altura que eu tive que sair da casa dos meus familiares para morar pagando renda. E aí que foi a complicação maior, porque chegava o dia de pagar a renda e não tinha dinheiro para nada, para nada. Então eu me vi numa situação que não tinha saída. Eu ouvi falar do centro de ajuda. E quando eu cheguei ao centro de ajuda, paulatinamente, fui participando das reuniões de segundas-feiras e a minha vida foi mudando. Nós vamos aprendendo a desenvolver a nossa mente e aí aquilo vai dando direção e aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de cabeleireira e hoje eu sou uma profissional. Tenho muitas clientes, consegui pagar minhas dívidas, hoje eu não tenho dívida. Amo a profissão que tenho, assim, porque eu faço tudo com muito amor e tudo mudou. Tudo foi mudando e eu continuo perseverando nas conquistas financeiras, todas as segundas no centro de ajuda. Antes da senhora chegar no centro de ajuda, qual era o seu estado? O meu estado era com uma depressão de 14 anos. As filhas com doença, eu também, era depressão e uma doença de fígado. Sem dinheiro, sem comida para lhe dar, uma tinha epilepsia e outra tinha alergia à proteína. E eu não tinha dinheiro para essa alimentação da menina. Ela estava sendo internada mesmo. Quer dizer, por conta dos problemas, tanto da depressão como das doenças das crianças, não havia dinheiro que chegasse para tratar nem as crianças, nem a senhora mesmo. E faltava até comida dentro de casa. Até comida dentro de casa. Tinha a minha menina mais nova, que era alérgica à proteína, que dizia, mãe, não chores. Eu ponho só uma garrafa de água para levar para a escolinha. Eu já nem lá tinha para pôr. Chegou o dia da sua criança só levar água para mim. Só levar água, que ela dizia, mãe, não preocupe comigo. E essa situação ficou quanto tempo assim? Ficou pouco tempo que eu entrei, há 1 ano e 4 meses aqui na igreja, passaram 3 meses, fui liberta da depressão. Esse problema todo de doença, de miséria, de escassez, até de colocar comida dentro de casa, durou quantos anos? Foi muitos anos, porque a depressão teve 14 anos. 14 anos? Só, olha só, você que está me acompanhando agora. Essa senhora, a miséria instalada na vida dela, passava fome, as crianças doentes, ela com depressão há 14 anos, ela está 1 ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses no centro de ajuda. Você vai ver o que aconteceu na vida dela. Conta pra gente, né? Quais os resultados. Os resultados é que eu esperava. As minhas filhas também participaram da Fogueira Santa, foram as 2 curadas. Eu também disse que não aceitava, que era fiel a Deus, com tanto propósito, as Fogueiras Santas, o meu marido só recebia 450 e 500 euros, fora as senhoras. E então chegou um dia, no dia seguinte, que eu disse que não aceitava essa situação. Seu marido tinha dívidas? Muitas mesmo. E recebeu o telefonema e ele disse, mulher, não chores mais. Tive uma proposta de trabalho. Hoje ganha muito bem, não falta nada em casa. Ele tinha uma dívida, que teve que pagar 2.750 euros. Eles disseram, paga ou vai para a cadeia. Seu marido ia para a cadeia por conta dessa dívida? Desta dívida. Então teve que pagar os 2.750 e no final tinha que pagar 3.000, está aqui,
eu trouxe para toda a gente ver, perto de 3.859,76. 3.000, ele, além dos 2.700 que ele tinha de pagar... Isso foi uma multa que ele pagou sobre esta dívida. Ele pagou os 2.700, mas logo após ele teria que pagar esses 3.859. Total de quanto? Quase 6 mil. Não, mais de 6 mil. Mais de 6 mil. Ele tinha que pagar esses 3.859. Senão, mesmo assim, ia para a cadeia. Ia para a cadeia. E eu disse que eu não aceitava, que esta dívida tinha que vir em branco, porque esta dívida foi de um irmão. Só pôs todas as dívidas em nome dele. Olha a injustiça. Está vendo? Você que está sofrendo injustiça, pagando dívida que nem só é. Olha o resultado. Diga lá, mano. E o resultado veio parar à minha mão, depois de ter feito o propósito com Deus, 3,50 € para pagar. Foi as custas dos papéis. Já pagou? Já fiquei, foi logo. Aí foi o nosso Deus. Esses resultados são porque você tem ido poupar. Figueira Santa tem feito parte dessa sua caminhada na fé. Sim, minha caminhada na fé. Não desiste mesmo. Qual é o seu conselho para essa pessoa que ainda não teve essa coragem de sacrificar para o Deus vivo? Você tenha coragem de sacrificar, que Deus tem grandes coisas para nos dar. O que nós queremos, amigo, amiga, é que você venha superar os seus problemas. Assim como você acompanhou esse caso verídico. Poxa, a doença, a miséria, falta até de alimento dentro de casa, a ponto da mãe dar uma garrafa d'água para a filha poder passar o dia na escola. Poxa, pensa comigo, para e pensa. Pô, se houve solução para ela, se ela mudou a situação que ela estava vivendo, será que você não vai mudar a sua? Será que Deus só olhou para os problemas dela e esqueceu de você? Eu não creio. Eu creio que se você tomar a atitude que ela tomou de vir ao centro de ajuda, poxa, colocar em prática o ensinamento eficaz que é orientado a todas as pessoas gratuitamente, sua vida também vai ter um rumo diferente. Sua vida também vai mudar. Eu quero desafiar a senhora, desafiar o senhor que está cansado, que diz assim, eu não aguento mais essa vida de sequidão. Então saiba que o Criador quer tirar você desses pastos secos e quer colocar você em pastos verdejantes. Preste atenção no versículo bíblico que você vê aí no seu televisor. O salmista Davi disse isso, faz-me repousar em pasto verdejante, guia-me na vereda da justiça. É o que o Criador quer. Ele quer guiar você ao sucesso. Inclusive, nós consagramos esse caminho que você vê aí nas imagens a semana toda. Vários obreiros, pastores, nós consagramos esse caminho para que hoje, dia 1º, quando você passar por ele, quando o senhor passar por esse caminho que você vê nessas imagens, você que precisa pagar suas dívidas, nesse mês de setembro, a condição que você precisa vai chegar. Você que precisa de porta de trabalho aberta, a porta vai se abrir. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas nesse mês de setembro vai ser mês de colheita. O que você não colheu em janeiro, em fevereiro, em março e abril, nos meses que passaram, nesse mês de setembro, prepare-se que você vai colher. Porque se você trabalha, se você tem feito sua parte diante dos homens e diante do Criador, você pode ter certeza que Ele vai fazer você colher bons frutos, não frutos amargos. Porque frutos amargos você já vem colhendo ao decorrer da sua vida. Chegou a hora de você desfrutar de uma vida de qualidade. Rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. Eu espero por você aqui no Cenáculo do Porto. As pessoas que me acompanham do norte do país poderão estar conosco às 7h30 da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e na grande nação dos 318 às 8 horas da noite, eu espero por você. Como também em Lisboa, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, você terá a oportunidade de participar na nossa sede internacional da Europa. Tá bom? Eu vou ficar por aqui, espero ter lhe ajudado. Agora um conselho muito prático que vai te ajudar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.